Números 14, de 20 ao 23, que diz: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já quantas vezes, igreja? 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Pai querido e amado, nós te glorificamos, te bendizemos, ó Pai, te agradecemos. Estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, e a tua palavra é a semente, e os nossos corações é o solo. A semente é boa, mas que a semente que é boa, que a tua palavra possa achar também um terreno, possa achar uma terra, um solo fértil para produzir. Nos confronta nessa noite, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados. Eu meditei esses dias sobre essa imagem aqui. Quem não tem quase nada, normalmente agradece por tudo. Quem tem tudo, normalmente reclama por nada. E muitas vezes nós estamos dessa maneira, reclamando por tudo, porque às vezes nós já temos tudo e não aprendemos a ser gratos. Pessoas que vivem uma vida sem contentamento. Não tem contentamento pelo que tem, pelo que Deus fez. Olhe ao seu redor. Olhe para a sua vida. Esteja alegre, feliz, contente pelo que Deus tem feito na tua vida, meu irmão. Existem muitas coisas que você não tinha e você orou e hoje estão em tuas mãos. É ou não é, irmão? Sim ou não? Você pode comprovar se é assim ou não? Quantas e quantas coisas nós pedimos a Deus e Deus nos deu. Então se contente, se alegre, valorize e seja grato por tudo que Deus tem feito. Meu irmão, um coração ingrato, ele retém as bênçãos, mas um coração grato atrai mais bênção ainda. Como é ruim você fazer alguma coisa para alguém que é ingrato? É ou não é, irmão? Não dá raiva? Você faz e a pessoa não agradece. Eu creio que Deus tem um sentimento parecido conosco, quando nós somos ingratos. Deus faz, Deus ouve, Deus opera, Deus age, Deus responde. E o nosso coração é ingrato. Não agradecemos, não louvamos, não bendizemos. Valorize o que você tem. Valorize as pessoas que estão ao teu redor. Valorize o seu pai, valorize sua mãe, valorize a mulher, valorize o esposo, porque muitas vezes o gramado do vizinho é mais verde. Às vezes nós olhamos para o outro e dizemos: eita, fulano tem uma vida, que vida abençoada. Vida abençoada é a tua. Vida abençoada é a tua. Amém, irmão? Olhe para a sua vida e veja as bênçãos, veja a mão de Deus. Valorize as pessoas, valorize o que você tem. A Bíblia diz: não cobiceis a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, o servo do teu, nada do teu próximo. Por quê? Eu vou estar olhando, cobiçando o que é do outro. Eu tenho que valorizar e ser grato por aquilo que Deus me deu. Valorize sua mulher, marido. Marido, valorize sua mulher. Mulher, valorize seu marido, que Deus te deu. Cuide dele, cuide dela. Se alegre por essa pessoa que Deus colocou ao seu lado. Valorize sua família,
Por que se chora tanto nos velórios? Remorso, irmãos. Eu vi uma frase bem interessante. Às vezes as pessoas não atravessam a rua para falar com o seu ente querido que está vivo, mas atravessam o oceano para vir para o enterro quando essa pessoa morre. Não é assim, irmão, que nós fazemos? Quem não já viu? Eita, fulano está vindo de São Paulo porque a mãe morreu, porque o irmão morreu, está vindo dos Estados Unidos, está vindo não sei de onde porque fulano morreu. E às vezes nós moramos perto, às vezes nós temos o contato e não valorizamos isso. Porque às vezes só valorizamos quando nós perdemos. Você ora para que a porta se abre. Aí Deus abre uma porta. Aí você no começo está até bem na porta. Eita glória, a porta abriu. Com 2, 3 semanas, 2, 3 meses, você já está reclamando. Eita emprego ruim da fera. Eita patrão ruim. Eita que não dá hora de eu ir embora. Eita que não sei o quê. Meu irmão, você não estava... Lembra isso? A nossa memória é tão fraca, né, irmão? Lembra aí como era ruim quando você estava desempregado, que você não tinha esperança de receber um salário no final do mês. Começa a trabalhar, aí começa a reclamar do patrão, do emprego, do horário, de tudo. Às vezes nossa memória é curta, irmãos. Esquecemos do que passamos, esquecemos das lutas, dos problemas. Aí não valorizamos a bênção e a vitória quando ela chega. Seja contente. O apóstolo Paulo, ele tem um texto lá de Filipenses, que nós falamos muito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós interpretamos de forma errada esse texto. Paulo diz antes, porque o texto tem contexto, viu, irmão? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Tem um contexto. Paulo está dizendo, olha, eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, eu sei ter fartura, eu sei ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tudo posso, eu posso ser honrado, eu posso ser humilhado, eu posso ter muito, eu posso viver a escassez, tudo posso, e eu tenho que estar contente. Aprenda como Paulo aprendeu a se contentar. Às vezes nossa ânsia por querer mais, não é pecado você querer mais, não é pecado você querer um bom emprego, você querer passar no concurso, querer entrar numa universidade, ser um bom profissional, não é pecado você querer uma casa própria, querer um carro bom, querer uma vida melhor, querer casar, querer ter filhos, não é, mas muitas vezes a nossa ânsia pelo mais nos faz não viver o hoje, não viver o momento agora. Eu posso não ter a vida que fulano tem, eu posso não ter o dinheiro que fulano tem, mas eu tenho o que Deus me deu, então eu vou me alegrar. Eu posso não ter ainda aquele emprego que eu sonho, eu posso não ter ainda aquela vitória que eu sonho, eu posso não ter aquele bem material que eu sonho, mas eu posso estar alegre e contente com o que eu tenho hoje. Amém, amados? Muitas pessoas queriam ter a tua vida, sabia disso, irmão? Que muita gente queria ter teu emprego. Vou dizer mais, muita gente queria ter teu marido, queria ter a tua mulher, queria ter a tua casa. Muita gente queria ter a vida que você tem. Se alegre pelo que você tem. Deus te deu, Deus te abençoou. Valorize isso aí, meu irmão. Às vezes nós abrimos a boca para murmurar, para reclamar. Sabe por quê? Os filhos de Israel não entraram na terra prometida, uma geração inteira não entrou, porque eles eram murmuradores. Reclamava de tudo e de todos. Você conhece ou você é uma pessoa assim? De tudo reclama. Reclama de tudo. Tudo para ele está errado, tudo para ele está ruim, tudo para ele tem que melhorar. Aprenda a olhar o lado positivo das pessoas. Eu como líder, como pastor, se eu só for olhar a falha dos outros, eu não trabalho com ninguém, nem comigo mesmo, porque eu tenho falhas, irmão. Então, olha o lado positivo. A pessoa tem falha, a fulana tem virtudes, e muitas vezes as virtudes cobrem suas falhas, porque são melhores, são grandes as virtudes. Comece a ter essa percepção e pare de murmurar.
tem um hino da harpa. É porque nós só queremos cantar agora hinos novos, né, irmão? Saiu um hino novo, já quer cantar um hino novo. Tem um hino da harpa que dizia, em vez... Eu só não vou cantar porque não vale a pena eu dar um tostão da minha voz nessa noite. Que diz assim, em vez de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida nova, qual noiva levar-te para os céus. Pare de murmurar, cante, louve, adore, seja grato. Que a partir dessa noite nunca mais saia uma murmuração, uma reclamação na nossa vida. Antes saia gratidão, saia aleluia, saia glória a Deus, saia louvores a Deus. Amém, amados? De uma boca só não pode jorrar água doce e amarga. Ou é uma coisa ou é outra. Então pare de murmurar, pare de reclamar, comece a agradecer a Deus. E aqui na altura do verso 22 que nós lemos, o finalzinho, a parte B diz que me puseram à prova já 10 vezes. Foi o checkmate de Deus, foi o limite, foi o teto da misericórdia. Deus disse, não, tá bom, 10 vezes já. Eu li já em um comentário bíblico que da saída do Egito até aqui em números 13 e 14, até Cádiz Barneia, até os espias irem à terra, foram 108 dias. Eu não lembro qual foi esse comentário, não sei nem se está certo, mas um período curto. E eles já 10 vezes tinham provocado Deus. E Deus disse, tá bom, chega, já era. E eu quero falar sobre essas 10 provocações, essas 10 murmurações do povo de Israel, até chegar aqui em Cádiz Barneia, até chegar ao limite, até chegar ao teto. E nós vamos aprender aqui a fechar nossa boca, a parar de reclamar, a parar de murmurar, porque senão vamos viver uma vida amarga, uma vida ruim, uma vida sem bênção, uma vida sem vitória. Vamos fechar as portas, vamos reter as bênçãos, mas vamos ser gratos. As portas vão se abrir, as bênçãos vão chegar e Deus vai nos dar uma vida abundante na presença dele. Quem crê assim, quem quer receber isso, por favor, dê um glória a Deus aí. Vamos para Êxodo 14, 11 e 13. Primeiro aí, Márcio. Êxodo 14, 11 e 13. Aleluia. Primeira murmuração é o quê? Israel diante do Mar Vermelho. Êxodo 14, 11 e 12. Mantenha a Bíblia aberta, nós vamos passear nessas 10 murmurações hoje aqui. Ok? Aleluia. Diz assim, Êxodo 14, 11 e 12. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O murmurador, ele não confia que o Senhor vai completar a obra que começou. O murmurador só vê tragédia. Estou acabado, vou morrer, não tem mais saída, não tem mais jeito. Só vê tragédia. Irmão, o Deus que começou em vós a boa obra há de cumprir, há de completar em nome do Senhor Jesus. Você acha que Deus te traria até aqui para você morrer no deserto? Não, irmão. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te levar até o lugar da bênção, até o lugar da vitória. Creia dessa maneira, meu irmão. Murmuraram, não tinha sepultura no Egito. Só vê tragédia. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, grande é a treva que há em ti. Às vezes só vemos tragédia, derrota, desgraça, miséria. O murmurador é assim, só vê coisa ruim, só vê derrota, só fala mal. Ele vive olhando para trás. Ele diz: o que foi que dissemos, Moisés? Não era melhor ter ficado no Egito? Vamos voltar, para ter ficado lá. Vamos morrer aqui. Nós te dissemos antes, vamos voltar, vamos ficar no Egito. Ele sempre olha para trás. Ele sempre diz que os dias passados são melhores do que o presente. É aquela pessoa saudosista. Antigamente. Até eu fui saudosista aqui, não foi, irmão? Falando da música da harpa, não foi? Porque antigamente, irmão, vivo agora, vivo hoje, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que eles disseram? Moisés, por que tu estás nos tratando assim? É a vitimização. O murmurador, ele sempre se coloca no lugar de vítima. Eu sou a vítima, eu sou o bichinho, eu sou o coitadinho. Ele tem complexo, sabe de quê? De perseguição. Todo mundo é contra ele, todo mundo está me perseguindo. É aquela pessoa que vive armada. Ela vive armada para se defender, para atacar alguém a qualquer momento, porque ela pensa que todo mundo quer ser o mal, todo mundo é contra ela. Por que nos tratasse assim, Moisés? Todo mundo me trata mal, todo mundo faz comigo, todo mundo quer meu mal e não sei o que. Pare com isso, meu irmão. Isso não existe nessa coisa da tua cabeça. Repreende isso, essa é maligna, em nome do Senhor Jesus. Segunda murmuração. Foram 10. Segunda está em Êxodo 15, 24. É só você adiantar aí um pouquinho. 15, 24. São as águas de Mara. Diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Irmão, Deus tinha aberto o mar vermelho. O povo tinha passado a pé enxuto. O mar se fecha e mata o exército de Faraó com seus cavaleiros, seus carros de guerra, tudo fica debaixo das águas. Do outro lado, Miriam pega um tamborim, puxa uma música junto com Moisés, e eles dizem: o Senhor é varão de guerra, o Senhor matou o cavalo e o seu cavaleiro. Eles adoram, se alegram, grande foi o livramento. Aí começou a andar. Aí chegam em Mara, e as águas ali eram amargas, e eles já começam a murmurar, meu irmão. Não dá nem tempo para celebrar uma vitória. Tem gente que é assim. Não dá nem tempo para celebrar uma vitória. Qualquer coisinha, ele não consegue celebrar a vitória, porque ele já vai reclamar de alguma coisa. O murmurador não suporta as amarguras da vida. Eu quero dizer a você, querido, a vida é feita de coisas amargas e doces. É o famoso agridoce. Eu vi alguém falando bem interessante sobre João Batista. Qual era a alimentação de João Batista? Alguém lembra aí? A alimentação de João Batista era o quê? Gafanhoto e o quê? E mel. O gafanhoto, ele era secado no sol. O gafanhoto, ao se comer, era salgado, era amargo, mas depois vinha um mel. Ele comia do amargo e ele comia do mel, comia do amargo e do doce. A vida é assim, irmão. Eles comeram do doce, o mar se abriu. Aí veio o gafanhoto, veio o amargo. Já começa a reclamar, se acostume, porque tem doce e tem amargo, tem doce e tem amargo. Mas mesmo na hora que vir o amargo, eu vou dar glória a Deus, eu vou dar aleluia, eu vou glorificar o nome do Senhor, porque o choro dura a noite, o que é amargo dura a noite, mas o mel, mas a alegria vem pela manhã, meu irmão. Amém?
Terceira murmuração, o maná. Vem comigo para Êxodo 16 e o 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. O murmurador, ele gosta mesmo é da comida do Egito. Ele tem saudade das panelas de carne e do pão do Egito. Saudade do mundo, saudade do pecado, saudade da iniquidade. Tem pessoa que conta o testemunho, mas não é para glorificar a Deus, não é com saudosismo. Ah, quando eu não era crente. Ah, se eu não fosse crente. Eita! Deixe de ser murmurador, rapaz. Deixe de olhar para trás. Deixe de ter saudade do pecado, da carne do Egito, do pão do Egito. Sabe o que você está recebendo agora? Você está comendo é do banquete do rei. Você está comendo é na mesa do rei, meu irmão. É o melhor. É o melhor de Deus. Não tenha saudade da carne e do pão do Egito. A quarta murmuração: guardaram do maná para o dia seguinte. Êxodo 16, 20. Acompanhe comigo aí, Bíblia aberta, meu irmão. 16, 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. O povo reclamou, Deus mandou pão do céu. Só que o maná, ele vinha todo dia de manhã. E o povo ia colher o maná em cima das tendas, no chão. E a ordem era que eles tinham que colher o que desse para comer naquele dia, porque não podia guardar para o dia seguinte, porque Deus queria mostrar a eles que Deus era provisão diária. Tanto é que o Pai Nosso é: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus é provisão diária. Amém, irmãos? Sabe o que o povo fez? O povo não obedeceu, guardou maná para o outro dia. Se fosse você, você guardaria, irmão? Guardaria? Rapaz, se amanhã tiver maná, eu vou guardar um pouquinho, vou estocar um manazinho aqui, porque amanhã é outro dia. Era a ordem, não pode fazer isso. O murmurador, ele não confia na palavra de Deus. Deus fala e ele não descansa. Deus fala e ele não observa. Deus fala e ele não confia. Deus fala e ele não age de conformidade com a palavra. Deus está falando hoje aqui, sim ou não, irmãos? Então nós temos que agir de acordo com essa palavra, meu irmão. Nós temos que obedecer o que está na palavra de Deus. O murmurador não confia na providência divina. Ele é carnal. Tu vai dar o teu dízimo, vai faltar amanhã. Tu vai dar essa oferta, esse seu altário, vai faltar amanhã. Ele não confia no Deus do pão nosso de cada dia, que provê a cada dia, que manda um maná todo dia, que é o Deus de providência a cada manhã nas nossas vidas. Ele não confia, ele é ansioso e preocupado. Ele se preocupa, e por isso que ele guardou. Ele é ansioso, por isso que ele guardou. Obedeça a palavra. Não seja murmurador. Não tente Deus. Não vá contra Deus. Confie na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Receba essa palavra aí. Confie na palavra de Deus. Deus falou, confie. Deus disse, confie. Está na Bíblia, confie. Amém, irmãos? Quinta murmuração. Estou certo
Ou estou errado? Estou certo. Êxodo 16, 27 a 29. E ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Olha como era interessante. Quem guardasse o maná da segunda para a terça, vamos lá, do domingo para a segunda, da segunda para a terça, da terça para a quarta, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta, o maná apodrecia. Porém, o Shabat, o sábado, era o dia do Senhor, era o dia do descanso. Nenhuma obra servil fareis. Então Deus mandava maná em dobro, e eles podiam guardar da sexta para o sábado, e o maná não estragava. E a ordem era: não vai ter maná no sábado, não saia para colher maná no sábado. E o povo saiu para colher maná no sábado. Sabe o que isso fala? E são pessoas que não gostam de regras, leis e mandamentos. O pastor disse assim, a mãe disse assim, o patrão disse assim, meu líder disse: eu vou fazer outro jeito, meu jeito. Não gosto de regras, não gosto de leis, não gosto de mandamentos. Ele quer fazer as coisas do seu jeito, do seu modo. Eu acho que é assim, então eu faço. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que está na palavra de Deus. O que você acha pouco tem valor, pouco interessa. O que vale é o que está na palavra de Deus, seus mandamentos, meu irmão. Não gosta de leis, não gosta de regras, não descansa na palavra de Deus. Deus já te falou acerca das tuas preocupações, sim ou não? Deus já te falou acerca das tuas preocupações? Já falou, não, irmão? Falou? Então descansa. Que aperreio é esse? Deus está trabalhando, meu irmão. Descanse. Se Deus disse que ele dá vitória, descanse. Se Deus disse que a porta ia se abrir, descanse. Se Deus disse que ia operar, que ia agir, descanse. Esse murmurador não tem tempo para Deus, porque o Shabat era um tempo para Deus. Era um tempo de adoração, um tempo dedicado ao Senhor, o sábado. O murmurador, ele vive de um lado para o outro, corre, faz. Ele não tem tempo de parar para orar, de parar para consultar a Deus, de parar para ouvir a Deus, de parar para vir para o culto. Ele vive ansioso, ele vive preocupado, vive na correria. Então pare com isso, descanse na presença do Senhor. Amém, queridos? Êxodo 17, 2 e 3, água da rocha. Contendeu, pois, o povo com Moisés. Eu vou ler do versículo 1 até o 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim
o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Faltou água novamente. E o povo contendeu com Moisés. Estava ao ponto de apedrejar Moisés, tanta que era a ira e a fúria do povo. Porque o murmurador, ele sempre procura um bode expiatório. Ele sempre procura alguém para acusar. A culpa é de mãe, a culpa é de pai, a culpa é desse marido, a culpa é dessa mulher, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do patrão. Sempre procura alguém para botar a culpa. Eles culparam Moisés, porque nos trouxesse até aqui. Não foi Moisés que os trouxe até ali, foi Deus. E eles murmuraram, reclamaram, fizeram uma contenda, tentaram ao Senhor, duvidando: será que Deus está no nosso meio? Olha, irmãos, será que Deus está comigo? Será que Deus está conosco? Murmurador. Essa palavra Massá quer dizer tentaram ao Senhor, e Meribá, contenda. O murmurador, ele contende com tudo e com todos. Ele sempre arruma uma confusão, ele sempre arruma uma briga, ele sempre arruma uma coisa para falar mal. Ele vive com contendas em meio a contendas. Assim vive o murmurador. Em sétimo lugar, o bezerro de ouro. Êxodo 32, 7 a 10. Vai guardando aí tudo que eu estou falando, anotando. Você pode assistir de novo no Face ou no YouTube, certo, irmãos? Êxodo 32, do 7 ao 10. Mas com certeza o Espírito Santo está gravando no teu coração tudo aí. Êxodo 32, do 7 ao 10. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que eu se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei grande nação. Murmurador, ele se corrompe facilmente. Moisés foi buscar as tábuas da lei no monte. 40 dias ele ficou lá, orando, jejuando, buscando. E quando foi, Deus disse: olha, desce, porque o povo já se corrompeu. Fizeram um bezerro de ouro e disseram: esses são teus deuses, Israel. O povo se corrompe facilmente. Se corrompe com amizade, se corrompe com a internet, se corrompe com o Facebook, no YouTube, se corrompe com o que ouve. O murmurador, ele fabrica seus próprios deuses. Ele endeusa o filho, ele endeusa o marido, ele endeusa o trabalho, ele endeusa a casa, o carro, o dinheiro, ele endeusa o título. Tudo que colocamos na frente de Deus se torna um bezerro de ouro, se torna o nosso Deus, e nós estamos adorando. O murmurador, ele é de dura cerviz. O que é dura cerviz? Difícil de se curvar, difícil de submeter,
a vontade de Deus. Tem pessoas que são assim, amados. Ela é dura cerviz, é um murmurador. Ele não se curva ante a vontade de Deus. Em oitavo lugar, está em Números 11, 1 e 2. Fica depois de Levítico. Números 11, 1 e 2. Números 11, 1 e 2. Reclama da própria sorte. Você conhece alguém assim? Reclama da própria sorte? Ah, porque eu nasci assim. Ah, porque eu sou um desgraçado. Ah, porque eu sou um miserável. Ah, nada dá certo na minha vida. Nada vai para frente na minha vida. Pessoa que vive assim, reclamando da própria sorte. É um murmurador. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando esse ao Senhor, o fogo se apagou. O povo reclamou a Deus, porque o murmurador, entenda, ele não ora, ele não clama, ele não pede, ele reclama até para Deus. Tem oração que não é oração não, é murmuração. Por que, Senhor? Ah, Senhor, para que eu nasci? Por que isso tudo? Meu irmão, você tem que orar, você tem que clamar, pedir a misericórdia, pedir o agir de Deus, e não estar reclamando e murmurando diante do Senhor. E Deus ouviu, Deus ficou tão irado que ao redor do arraial o fogo estava consumindo, da ira de Deus. Aí Moisés orou, que era o certo, orar e não reclamar. Aí Deus apaziguou a sua ira, porque Moisés intercedeu. Números ainda 11, o 4. Enjoaram do maná. Eu sei que alguns vão se identificar com isso aqui. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará de comer? Carne de comer. Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este. Tem uma tradução que diz: vil maná. Misericórdia. O povo enjoou do maná. Tem pessoas que estão assim, amados. Estão enjoados de Deus. Estão enjoados dos louvores. E tem gente que tem um enjoo da palavra, que eu nunca vi isso não, irmão. É um enjoo. Um fastio. Não gosta de sentar para ouvir a palavra. Não gosta de ler Bíblia, de buscar a Deus, a palavra. Meu irmão, nós não podemos, nós temos que ter fome. Se você estiver enjoado, diga: Deus tem misericórdia. Eu quero fome, eu quero sede de Deus. Eu quero fome, sede da tua palavra, fome e sede da tua presença. Eles enjoaram, por quê? Porque o murmurador, ele é influenciado pelos egípcios que estão no nosso meio. Quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios, chamados de populacho, vieram juntos. Foram eles que começaram a dizer: queremos carne, queremos melão, pepino, tínhamos peixe, era de graça lá, só temos esse maná. Às vezes, amado, tem pessoas que são infiltradas no nosso meio, porque tem o joio e tem o trigo. Isso é, irmão, isso é lógico. Nem todo mundo é trigo. A Bíblia diz: tem um joio e tem um trigo. E se você é trigo, cuidado com o joio.
Cuidado com a influência daquele que chega só para lançar uma seta. Tu visse isso, foi contigo. Tu visse aquilo, tu visse aquela irmã, fala contigo, mas não, e não é crente, e não, fica jogando para você se desviar, para você virar um murmurador, meu irmão. O murmurador, ele deseja a comida do Egito. Ele enjoa do maná. E em 10º e último lugar, Números 14, de 1 a 4. Fica encerrando, viu, irmãos? Fique enjoado não. Mas isso aqui é maná. Eu estou lendo Bíblia, falando de Bíblia, viu, irmão? Não estou... Porque tem gente que enjoa, que é uma coisa nova, que é uma coisa revolucionária, que é uma coisa diferente, meu irmão. O maná é o mesmo, a Bíblia é a mesma. Não tem como pregar outra coisa. Eu não vou inventar aqui. Eu posso inventar uma coisa para pregar aqui? Não posso. Tem que pregar o quê? Bíblia, meu irmão. Não vou inventar uma coisa nova, uma coisa diferente, sem Noé, uma coisa que levante teu ego, levante tua moral, te jogue lá em cima. Autoajuda não, meu irmão. Eu quero a ajuda do alto. E a ajuda do alto é a palavra de Deus, meu irmão. Não enjoe desse maná. Não enjoe da palavra de Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Nós prezamos pela palavra. Nós temos louvor, nós temos dança, nós temos teatro, mas nós prezamos pelo ensino da palavra de Deus. É mais importante, irmãos. No culto é a palavra. Glória a Deus. Eu queria mais água, por favor. Se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, me ajude aí, por favor. Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação, lhe disse: tomara tivesses morrido no Egito, na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Isso aqui aconteceu. Foi o teto. Foi a última gota. Para que Deus disse: esse povo vai morrer no deserto. De 20 anos para cima, toda essa geração vai morrer. Nenhum deles que viu minha glória no Egito, que viu que eu fiz no deserto, verá a terra prometida, salvo Josué e Caleb, porque perseveraram em me seguir. Eu vou resumir, você conhece a história. Os espias ficaram 40 dias espionando na terra, para ver se a terra era boa, se a terra era má, se havia matas ou não, como era o povo, se as cidades eram fortificadas ou não. Eles voltaram 40 dias e houveram 2 relatórios. Relatório dos murmuradores foi que não podiam entrar, que o povo era poderoso demais, que eles tinham que voltar. Levantemos um capitão e voltemos. Olha o que aconteceu. Em primeiro lugar, eles tiveram um complexo de inferioridade. O murmurador, ele tem complexo de inferioridade. Se acha menor, se acha pior, se acha nada diante das lutas, dos problemas, da adversidade. O murmurador, ele quer apedrejar quem tem fé. Sabe disso, irmão? Eles quiseram apedrejar Josué e Caleb, porque disseram: vamos, eia, subamos e possuamos a terra. Murmurador, quando vê alguém falar diferente, quando vê alguém falar com fé, quando vê alguém dizer: vamos fazer a obra, vamos dar as mãos, ele quer apedrejar aquele que está à frente. Sabe o que foi que os 10 espias fizeram? Eles infamaram a terra. O que infamaram? Falaram mal da terra. Murmurador, ele fala mal de tudo e de todos. Ninguém presta. Todo mundo é ruim. Cuidado com isso, meu irmão.
às vezes nem conhece a pessoa e está falando mal porque alguém disse, porque o outro disse, que o outro falou, e você está metendo a lenha, falando mal, mas você nem sabe se é verdade. Murmurador é assim, meu irmão. Fala mal de tudo, da igreja, dos líderes, do departamento, porque fizeram assim, porque fizeram aquilo outro. Ele não ajuda, ele não influencia, ele não colabora, mas ele tem uma língua só para reclamar e para falar mal e para colocar as coisas lá embaixo. O murmurador tem sempre uma visão pessimista das coisas. Não podemos, não vamos. Os gigantes, nós somos gafanhotos. Só vê o lado negativo. Todo mundo e tudo tem seu lado positivo e negativo. Mas foque naquilo que é positivo, meu irmão. O murmurador não persevera em seguir o Senhor. Ele desiste. Ele para no meio do caminho. O murmurador, ele não quer ficar só murmurando. Ele contamina os outros. Aqueles 10 homens contaminaram e fizeram chorar quase 3 milhões de pessoas. 10 influenciaram uma nação inteira. 10. Às vezes é só um que influencia, porque ele tem uma visão errada, ele tem uma visão negativa, ele é murmurador, ele só vê o que é ruim, e ele não quer estar com essa visão sozinha. Ele chama outro. Olha, tu viste? Olha, o que está acontecendo? Olha, isso está errado, eu não concordo com isso. E não sei o que. Aí fica minando. Se tem um murmurador no teu pé do ouvido, bota para fora da tua vida, meu irmão. Descala a tua boca, rapaz. Vamos orar, vamos ajudar. Porque murmurador e fofoqueiro só é fofoqueiro, murmurador, porque tem quem ouve. É ou não é, irmão? Por que existe fofoqueiro? Porque tem quem fala, tem quem dá ouvido, meu irmão. Quem dá ouvido à fofoca tem o mesmo pecado de quem fofoca. E fica falando. Aí ele contamina os outros. Tem crente que até é bem, crente que até vive na obra, está uma bênção. Aí se envolve, começa a ter amizade com o outro que é ruim. E aquele que é bom começa a ficar ruim igual ao outro. Cuidado com isso, meu irmão. O murmurador, ele quer levantar uma nova liderança e voltar. Eles disseram, vamos levantar um capitão. Porque o murmurador, ele não respeita uma liderança constituída por Deus. Quando ele não pode influenciar e tirar o líder, ele sai debaixo daquela cobertura, porque ele não suporta uma liderança constituída por Deus. Quem levantou Moisés? Deus ou não? Quem levantou Arão? Tem dúvida, foi Deus. Se levantaram contra eles, quiseram tomar o cargo deles, mas Deus levantou. Muitos morreram, o chão se abriu e muitos morreram porque foram contra a liderança. Cuidado para você não ser um murmurador. Vamos ficar de pé, amados. Eu quero concluir com essa mensagem. Não abuse da misericórdia de Deus. Não abuse da misericórdia de Deus, meu irmão. Porque Deus é longânimo, mas uma hora, olha, a misericórdia acaba. Uma hora Deus, ele enche. E ele vem com a sentença, vem com o julgamento, e vem a sentença. Então não abuse. Deus perdoou, amém, mas não abuse, meu irmão. Foram 10 vezes, Deus disse, tá bom, chegou, acabou-se. Vou matar esse povo. Não vai ficar nenhum vivo dessa geração. E morreram todos. Até Moisés não entrou na terra prometida. Só que entrou daquela geração de 20 anos para cima foi Josué e foi Caleb, porque eles foram totalmente contrários aos murmuradores. Foram de fé, foram de perseverança, foram de oração, buscaram a Deus, seguiram ao Senhor, creram. Amém, irmãos? De que lado você está? Murmurador ou daquele que persevera em seguir ao Senhor, em ficar e se manter
na presença de Deus. Que lado você está, meu amado? Vamos meditar sobre isso. Que nós possamos sair daqui hoje, não vamos cear ainda, mas que nós possamos sair daqui com essa meditação em nossa mente, com essa meditação em nosso coração. Vamos deixar de murmurar, deixar de reclamar, porque foi por conta disso que a ira veio. Foi porque eles murmuraram, foi porque eles reclamaram, reclamando, murmurando, pondo Deus à prova 10 vezes. E Deus disse: já acabou, não tem mais jeito para essa geração, vão morrer. E nós possamos meditar em cada ponto desse aqui e nos avaliar e mudar de postura e mudar a nossa vida e parar de murmurar e reclamar. Amém, amados? Só quem vai cear